Vamos conversar com o vereador eleito, o radialista e jornalista Marcial Lima. Vereador eleito, os seus propósitos, seus projetos aí para esse primeiro mandato. Estênio, um abraço a você, um abraço às pessoas que nos acompanham aí pela internet, acompanham, acima de tudo, pela comunicação virtual. Eu agradeço muito o carinho de estar aqui com você e agradecer também as pessoas que votaram, no 51555, uma votação superior a 5 mil votos, para ser mais preciso, 5.007 votos. Nós temos um compromisso muito sério com a população, até porque foi um voto de consciência, um voto natural, um voto de militância das pessoas que queriam ver Marcial Lima, o radialista e jornalista, na Câmara Municipal. Marcial Lima que sempre está conversando com a comunidade. Primeiro ato é respeitar esta população. Segundo, voltar aos locais e agradecer o sentimento do povo, porque infelizmente hoje nós temos um dado muito preocupante, que as pessoas voltam, mas voltam 4 anos depois. Algumas delas, não são todas, que vencem eleições. Não estou generalizando, mas é uma reclamação do povo que eu estou transmitindo aqui. Depois que ganhamos a eleição no dia 2 de outubro, já voltamos em aproximadamente 50% dos locais que passamos quando concorremos às eleições, quando estivemos na campanha pedindo voto. E discutir São Luís também, Estênio. São Luís precisa ser debatido. Debater o turismo, debater a situação urbanística da cidade. O vereador ele não faz obra, o vereador não constrói, o vereador pede, o vereador solicita, o vereador recomenda, o vereador observa, anda na cidade. Precisamos melhorar a nossa cidade em muitos aspectos. E o papel do vereador é fundamental. Sempre tenho dito que na Câmara Municipal irei me comportar como um representante verdadeiro do povo, aprovando as coisas boas para São Luís e reprovando o que for de ruim lá para a Câmara Municipal no período que estivemos lá como vereador nesse mandato otorgado pelo povo. Digo para você sempre, você que nos acompanha, que a população precisa verdadeiramente de um parlamentar, de um representante ou de mais pessoas que foram eleitas pelo povo para discutir a cidade de São Luís. Eu vou dar um exemplo para você. Não se admite mais que bairros importantes, como Turu, por exemplo, tem um canal há não sei quantos anos, desde quando o bairro surgiu, que não tem uma condição de infraestrutura e que as pessoas vivem lá atormentadas pelo problema de infraestrutura e também pela falta de zelo com a comunidade. Então nós vamos tratar deste assunto, discutir com o povo, discutir com a prefeitura, discutir com o governo do estado, discutir com o governo federal uma saída para essa situação. Discutir, por exemplo, Estênio, a nossa rodovia BR-135. Alguém pode dizer, Marcial, mas a rodovia é federal, é uma rodovia administrada pelo DENIT. Sim, que era administrada pelo DENIT, eu sei. Agora, o povo que anda nela com mais frequência é o povo que mora em São Luís, o povo da zona rural, o povo que vive aqui, e é o povo que nós vamos representar na Câmara Municipal. Então, nós temos que dar sugestões ao DENIT, em que fazer um acostamento decente, melhorar a nossa rodovia, a principal via de acesso a São Luís do Maranhão, melhorar por meio de uma ciclovia. São Luís precisa de uma ciclovia na entrada da cidade e em outros bairros também, passarelas que possam assegurar uma travessia, com mais segurança, claro, para as pessoas que vivem na zona rural. Discutir também a questão das paradas de ônibus. A zona rural é muito carente disso. O turismo, nós não podemos mais imaginar São Luís como uma cidade que tem um centro histórico que precisa de um apoio, precisa de ser reconhecido, que já é reconhecido mundialmente, precisa ser reconhecido com infraestrutura. Então são muitos assuntos que nós temos que tratar nessa cidade. Você sabe, Estênio, o centro histórico de São Luís, começando pelo Mercado Central, está abandonado, está jogado, está largado. A Rua Grande hoje, que é um ponto turístico da cidade, que já foi no passado, precisa melhorar. Você vai ao Largo do Carmo, no centro da cidade, é outra situação que precisa ser debatido pela população e pela Câmara Municipal. E claro, o que nós vamos fazer lá é cobrar do poder público, mostrar saídas para que São Luís possa melhorar. Educação e saúde. São 2 itens importantes. Eu não tratei porque sabia que você iria perguntar. Quer dizer, nós temos hoje aqui uma problemática muito séria. A zona rural, há aproximadamente 20 dias, 30 dias, ganhou uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Eu espero que ela possa continuar funcionando plenamente.
Ainda nós temos pessoas dormindo em filas aqui para conseguir uma marcação de consultas. É preciso debater também este assunto, arrumar uma saída, discutir uma saída para evitar essa peregrinação de alguns segmentos da população, melhorar os socorrinhos, brigar por essas unidades que funcionam nos bairros da cidade, discutir, acima de tudo, a problemática da saúde com muita responsabilidade. Acho, inclusive, e nós lançamos nas redes sociais, uma campanha para salvar a Santa Casa de Misericórdia. Quer dizer, nós temos um hospital pronto, que tem quase 300 leitos, desativado praticamente, quase fechado. Por que não lutar para que esse hospital possa funcionar plenamente? Lutar para que aquelas unidades que não funcionem, possam funcionar plenamente para atender a população. Para que, por exemplo, construir hospital novo, se nós temos algumas unidades que estão aí prontas e não funcionam? Creche, da área de educação. Quem me pergunta é educação. Uma carência, o que foi tratado na campanha política pelos candidatos ao cargo de prefeito, é fundamental. Nós temos uma carência muito grande em São Luís do Maranhão pelo funcionamento das creches. E eu vou te acrescentar aqui, Stênio, isso é grave, porque a creche representa emprego, representa oportunidade de trabalho, tanto para a mãe, que tem com quem deixar o filho em idade de creche, com responsabilidade, com a segurança, deixa o filho lá com educadores, com pessoas que realmente são responsáveis para tratar do assunto. Então, uma diarista, por exemplo, se não tiver uma creche funcionando plenamente no seu bairro, como é que ela vai trabalhar? Se ela não tem com quem deixar o filho, uma mãe de família, uma empregada doméstica, uma pessoa que precisa trabalhar. Então a creche precisa acontecer. E a creche não é só aquela que o governo federal autoriza, não. Nós estamos sugerindo, por exemplo, à prefeitura que possa fazer parcerias com todas as associações de moradores, ou pelo menos com a grande quantidade de associação de moradores, para adaptar os prédios dessas associações em creche pública, em creche municipal, adaptando, levando o Ministério Público lá, levando os órgãos de fiscalização, para que eles possam acompanhar. Se tem uma estrutura de um prédio, de uma associação de moradores, que não funciona durante o dia, que está lá desativada, por que não pegar essa estrutura que já está pronta, adaptar para o funcionamento de uma creche? Respeitar os professores, respeitar o funcionamento das escolas, lutar, acima de tudo, pela vigilância, a segurança da escola. Você sabe disso. O que tem de assalto perto de escola não é brincadeira. O que tem de arrombamento de escolas também. E o exemplo foi agora, recentemente, os ataques às instituições de ensino aqui da capital. Então, é preciso ter uma responsabilidade grande com a educação. E não aprovar nada na Câmara Municipal relacionado à educação, se não discutir com a categoria de professores ou os segmentos que trabalham nesta profissão aqui no nosso município. Mobilidade urbana. Situação séria em São Luís, é preciso já ter uma atitude. São Luís só tem um grande transporte, que é o sistema de ônibus. Se a pensar com responsabilidade, no futuro bem próximo, por um outro sistema de transporte, copiar coisas boas de cidades que já existem, a Câmara Municipal precisa debater isso, ver a questão, por exemplo, do transporte, do que é feito hoje com a licitação. Esse foi o melhor projeto para São Luís de licitação que está aí. Ver a zona rural, hoje é uma carência muito grande do transporte da zona rural. Ver a situação do entorno da cidade operária, cidade olímpica, são bairros, por exemplo, grandes e que tem uma quantidade também grande de pessoas e que sofrem muito com o setor de transporte. A área Itaquibacanga, nem se fala. O surgimento dos carrinhos, porque não tem um transporte bom, um transporte coletivo. Então, tudo isso precisa ser debatido com o interesse de se melhorar o transporte em São Luís. Melhorar as avenidas. Justifica, por exemplo, que tenhamos aqui avenidas largas e que poderiam ser as avenidas largas e que só tem uma mão, uma mão, por exemplo. É o exemplo da Daniel de Latouche. Tem uma mão indo, duas vindo, quer dizer, um espaço pequeno para trafegabilidade. A prefeitura deu um exemplo agora que, se ela puder fazer intervenções em alguns locais, dá para melhorar o trânsito de São Luís, em parceria com o governo do estado. O exemplo ali no aeroporto, o exemplo na Avenida Carlos Cunha, na própria Avenida dos Franceses, ali já perto da rodoviária. O outro aqui mais perto do viaduto já não está tão legal, mas são adaptações que podem melhorar. Então a mobilidade urbana é primordial em uma cidade. Discutir com responsabilidade
o trânsito, melhorando as avenidas, e eu dou um exemplo para vocês que nos acompanham aqui na NET. Fortaleza, vamos lá em Fortaleza. Fortaleza para o parquinho, para a famosa prainha, para o Beach Park, só tinha uma via, indo e vindo. O governo do estado do Ceará, me parece que em parceria com a prefeitura de Fortaleza, adaptou aquilo ali. Hoje é mão e contramão, e o trânsito flui com muita tranquilidade, com muita condição, e as pessoas que visitam lá a capital do Ceará sabem que tem dado certo. Então é preciso realmente juntar forças, os segmentos todos, governo do estado, prefeitura municipal e o governo federal, para que a gente possa dar uma mobilidade urbana agora, está mais do que no tempo, porque a situação tem piorado muito. Avenidas como a Jerônimo de Albuquerque, ali perto do São Domingos, perto do viaduto da Coama, hoje não tem mais condição de você trafegar no horário de pico. A situação realmente é preocupante. Bom, vereador eleito Marcel Lima, finalizando, eu queria que o senhor falasse para a gente se existe a possibilidade de algum projeto para a melhoria da classe dos profissionais de comunicação em São Luís. Olha, existe sim. Eu sou mais do que assumido, né? Um profissional, um trabalhador da comunicação, um operário da comunicação, acordo todo dia de madrugada, um camarada que vivo do rádio e da televisão, principalmente, me orgulho disso, e hoje eu estou aqui falando com você que também está no meio, está no circuito da comunicação permanentemente. Eu não posso ser um vereador só da comunicação, sou um vereador eleito por São Luís. Quando você é candidato, você passa a ser, você é candidato de uns. Quando você se elege, você é representante de todos. E claro, nós vamos assumir esse papel a partir de janeiro. Eu já estive no Sindicato dos Radialistas, participando de uma reunião na campanha política, e lá eu apresentei uma sugestão para a nossa categoria. Pudesse, por exemplo, discutir agora já, assim que a gente assumir, a possibilidade de começar uma caminhada por um conjunto residencial em São Luís, em parceria com a Caixa Econômica ou outra instituição financeira, que seria o conjunto dos radialistas. Conjunto habitacional dos radialistas, por quê? Radialistas e jornalistas, o que tem aqui em São Luís ainda dessa categoria? Pessoas vivendo de aluguel não é brincadeira. Em alguns estados do Brasil, os sindicatos conseguiram, já tem tempo que conseguiram isso. Então por que nós aqui não façamos aí já, agora brevemente, uma grande corrente, usando, claro, os sindicatos que nós temos, radialista e jornalista e outras entidades que possam vir, tem a ACLEN também, para discutir um conjunto residencial para esses profissionais que preencham o requisito, que não tem casa, né, para morar, que moram de aluguel e que vivem numa situação de dividir o salário pagando aluguel. Um conjunto residencial poderia ser muito útil para a nossa categoria. Discutir também, Estênio, nós estamos recebendo agora, por meio dos nossos telefones, uma grande quantidade de mensagens da questão da migração do rádio AM para a FM. A quantidade de pessoas que muitas pessoas serão desempregadas nesta nossa profissão. Nós estamos defendendo a continuidade do rádio AM. Que a FM possa continuar, claro, vibrante, como a gente sabe que tem aí, que tem uma boa aceitação. Mas que a AM, que presta um serviço à população, o rádio que comunica, o rádio que toca a notícia, o rádio que conversa com o povo do campo, o rádio que o cidadão da roça escuta, que está no curral tirando o leite da vaca, que está no campo vendo alguma coisa, que esse rádio possa continuar. O chiadinho que você conhece do pé do ouvido, do rádio AM, que estão querendo acabar. Então, a grande luta nossa que começa aqui do Maranhão, eu espero que possa se estender pelo Brasil todo, da permanência da rádio AM no nosso país. Que os radiodifusores possam entender a oportunidade de trabalho que isso gera para tanta gente. O rádio AM hoje, ele informa uma quantidade grande, é um pauteiro que a gente tem. A quantidade de pessoas que escutam a rádio AM é impressionante. Então, acabar com esse sistema de radiodifusão é botar na rua uma grande quantidade de pessoas, inclusive experientes, que estão aí no mercado. Então, a luta nossa também, eu sei que isso é uma luta nacional, não será só da Câmara Municipal de São Luís, eu como vereador, como membro da categoria. Os outros assuntos que nós vamos debater no decorrer do mandato, o respeito à profissionalização, o respeito a esta profissão nossa e principalmente o fortalecimento das nossas entidades, engrandecer, promover eventos, tratar, por exemplo, dos nossos sindicatos com muito mais responsabilidade, fazer com que a categoria
possa ter, acima de tudo, uma participação melhor na vida profissional e discutir com a categoria os rumos, né, que ela sempre teve, mas é muito mais importante a nossa unidade a partir de agora. Então terá sim um representante da Câmara Municipal, vocês que são radialistas, jornalistas, assessores de imprensa, terão com certeza uma pessoa em defesa dessa categoria, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Conversamos então com o vereador eleito, jornalista e radialista Maciel Lima. Imagens e reportagens, Estênio Diori.